Primeira questão. Julgue as afirmativas utilizando V quando a proposição for verdadeira e F quando a proposição for falsa. Conceitos gerais sobre força, força de atrito e trabalho. Então, vamos pegar aí as proposições. Primeiro, o coeficiente de atrito estático é sempre maior que o coeficiente de atrito cinético. Verdadeiro. Essa é a relação que nós temos entre o coeficiente de atrito estático e o coeficiente de atrito cinético. Tá certo? Ou dinâmico, tá? Como queira. 2. O coeficiente de atrito cinético é variável, ou seja, muda com a velocidade. Isso é falso, tá? 3. A força de atrito tem sempre o mesmo sentido do movimento. Bom, isso é falso. O que acontece é que a força de atrito ela é contrária, tá, ao movimento ou à iminência de movimento relativo entre as duas superfícies que estão em contato, ok? É aquela situação, tá? Você pode pegar aí, por exemplo, uma caixa e você empurra a caixa sobre uma superfície. E aí, claro, que aí a força de atrito vai ser contrária aí ao sentido de movimento, ok? Vai apontar no sentido contrário ao movimento da caixa, ok? Bom, mas ela pode apontar no mesmo sentido de movimento de uma caixa, por exemplo, de um objeto? Pode. Imagine um caminhão carregando em sua carroceria uma caixa, tá? Bom, e esse caminhão está acelerado. Então, olha, se esse caminhão está acelerado e a caixa não desliza na carroceria aí do caminhão, a força resultante na caixa é exatamente a força de atrito, no caso aí, um atrito estático. É ele que vai ser responsável por acelerar a caixa com a mesma aceleração do caminhão. Tá certo? Item 4. A unidade de trabalho no sistema internacional é o Joule. Bom, isso aí é verdadeiro. 5. Quando a força favorece o deslocamento, seu trabalho ele é positivo. Verdadeiro também, olha só, o trabalho é positivo ou o trabalho é motor quando a força está a favor do deslocamento, ok? Caso contrário, o trabalho vai ser negativo, um trabalho resistente, a força contra o deslocamento. E por último, o trabalho da força-peso, ou simplesmente peso, tá? Força-peso já é uma redundância. Não depende da altura. Falso. Depende sim, olha. O trabalho do peso não depende da trajetória tomada, quando você sai de uma certa altura e vai para outra altura, ok? Então, está aí a primeira questão. Segunda questão, marque a alternativa correspondente à resposta correta. Bom, o texto abaixo é para os itens 7 e 8. Então, está aí a figura, Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais, questão modificada. Um elevador tem uma balança no seu assoalho. Uma pessoa de massa igual a 70 kg está sobre a balança conforme a figura ao lado. Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Item de número 7. Se o elevador subir acelerado com aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado, a leitura da balança será: letra A, 560 newtons, letra B, 640 newtons, letra C, 700 newtons, letra D, 800 newtons ou a letra E, 840 newtons. Item de número 8. Se o elevador descer com velocidade constante, a balança indicará. E aí os mesmos itens. Bom, vamos lá. Na pessoa, nós temos aí o peso e a força normal de contato com a balança. Em se tratando do item de número 7, o elevador sobe acelerado. Bom, se o elevador sobe acelerado, você já sabe que vai ter força resultante. Então, tem força resultante. E para onde que a força aponta? Vai apontar para onde a aceleração aponta. Então, se ele sobe acelerado, a aceleração está apontando para cima, então a força resultante também aponta para cima. Isso indica que a força normal na pessoa ganha do peso. Tá? Então, eu posso escrever que a força resultante vai ser a normal para cima menos o peso para baixo. Então, olha, força resultante pela segunda lei de Newton é massa vezes aceleração. Então, substituindo aqui, olha, eu vou ter normal igual a força resultante, que é massa vezes aceleração, passo o peso para o outro lá somando. Então, tá aí, olha, mais o peso. É por isso que você tem uma sensação aí de estar mais pesado quando o elevador sobe acelerado, olha. Então, você vai somar a força resultante aqui com o peso, porque você tem a massa da pessoa, 70 kg, a aceleração, 2 metros por segundo ao quadrado, e o peso da pessoa, 700 newtons, você vai encontrar, então, olha, 840 newtons. A alternativa correta, letra E. Tá certo?
E aqui no item 8, se ele desce com velocidade constante, a questão não é descer ou subir, a questão é para onde aponta a aceleração, só isso. Mas acontece que a velocidade aqui é constante, então nós não temos aceleração. A força resultante é igual a zero, ainda que eu pense que a força resultante é normal menos o peso. Mas como ela é nula, isso indica que normal e o peso são iguais, e o peso da pessoa, 700 newtons. Então, a balança vai marcar 700 newtons. Claro é que se a balança estiver calibrada em quilogramas, aqui em cima ela vai indicar, 84 quilogramas, e aqui embaixo continua marcando 70 quilogramas da pessoa. Tá certo? Então, tá aí a resposta desses dois itens. Item de número 9. Um corpo com massa de 3 kg está em repouso, sobre uma superfície rugosa de coeficiente de atrito estático igual a 0,5 e cinético 0,2. Sendo a aceleração da gravidade no local igual a 10 metros por segundo ao quadrado e aplicando uma força de 12 newtons conforme a figura, qual deve ser o valor da força de atrito? 0, 6, 10, 12 ou 15 newtons? Está aí a figura que foi colocada no enunciado. Observe que ele afirma que o móvel, corpo no caso, corpo, está em repouso. Então, não existe movimento relativo entre as duas superfícies. Então, não vou nem levar em consideração o atrito cinético. Tá certo? Isso significa que o corpo aqui está em equilíbrio. Tá? Bom, nós temos aí o peso atuando no corpo e temos aí, olha, a normal, tá certo? Acontece que não tem aceleração na vertical, portanto, o peso e normal se equilibram. Mas como é que eu encontro a força de atrito mesmo? O atrito, olha, ele vai se opor à iminência de movimento. No caso aqui, olha, a iminência de movimento do corpo é ir para a direita, portanto, o atrito aponta para a esquerda. Mas que atrito é esse? É o atrito estático, pois o corpo está em repouso, tá? Está em repouso, conforme foi colocado no enunciado. Olha, você vai até calcular o atrito estático, que vale coeficiente de atrito estático vezes a normal. Coeficiente de atrito estático, 0,5. A força normal é igual ao peso, portanto, está valendo aqui 30 newtons. Então, substituindo aqui, olha, eu vou encontrar para a força de atrito 15 newtons. Quer dizer, então, que essa força de atrito aqui vale 15? Bom, se essa força aqui vale 15 e eu estou empurrando com a força de 12, então o atrito ganha. Então, ele vai acelerar para a esquerda. Claro que não. Seria um absurdo, tá? Até porque ele já afirmou que está em repouso, não é isso que acontece. O máximo que o atrito chega é de 15 newtons. No entanto, como esse corpo está em repouso, é porque a força de atrito e a força aplicada se equilibram. A força vale 12 newtons, então a força de atrito estático está valendo aí 12 newtons. Alternativa correta aí, letra D. Tá certo? 10º item. Unifal Minas Gerais. No esquema representado na figura abaixo, o bloco C tem massa de 0,5 kg e está em repouso sobre o plano inclinado de 37 graus com horizontal, preso pelo fio AB. Não há atrito entre o bloco e o plano. Então, ele forneceu a gravidade local, valendo 10 metros por segundo ao quadrado, e o seno de 37 graus, valendo 0,6. Interessante esse ângulo de 37 graus, que ele tem a ver com o triângulo pitagórico, o 3, 4, 5. A tração exercida pelo fio será 0, 1, 2, 3 ou 4 newtons. Está aí a figura que foi colocada no enunciado. Bom, olha só, nós temos aqui o peso atuando no bloco. Tá? Além do peso, nós temos aqui a força normal de contato com a superfície aí do plano inclinado. E, claro, temos a tração aí que o cabo, o fio AB, exerce no bloco, tá certo? Bom, não temos mais nenhuma outra força atuando aí nesse bloco, tá? Força de atrito vale 0, porque o coeficiente de atrito é 0. Ele pediu aí para nem levar em consideração, olha, não há atrito entre o bloco e o plano, foi colocado no enunciado. Então, nós só temos essas três forças atuando no bloco. Você poderia dizer o seguinte, mas eu não tenho aqui o Px e o Py. Px e Py são componentes do peso, não são mais duas forças atuando no bloco C. Então, eu só tenho essas três forças atuando no bloco C, tá certo? Como ele vai ficar em equilíbrio, tá? Foi colocado aí no enunciado, Ele está em repouso, olha, está em repouso,
tá? Vai permanecer em repouso, então não vai ser acelerado. Se ele não é acelerado, a força resultante é igual a zero, tá certo? E como é que eu encontro a força resultante? Eu tenho que somar as três forças, tá? Eu posso utilizar aqui o método ponta a ponta. Por exemplo, desenhe a força normal, tá? Poderia começar com peso também, sem problema. Mas vamos começar com a força normal. Agora, a partir da extremidade aqui dessa força normal, olha, a partir da extremidade da força normal, eu vou desenhar o peso. Então, tá aí, desenhei o peso, tá? E por último, a partir da extremidade do peso, eu desenho a tração. Repare que nós vamos formar aqui um polígono fechado, o que significa que a força resultante é igual a zero. Não sobrou espaço aqui para desenhar um outro vetor, tá? Então, a força resultante é igual a zero. Você sabe que o ângulo entre a normal e o peso, que está na vertical, é exatamente igual ao ângulo aqui do plano inclinado. Também vale 37 graus, tá? E olha que interessante, ele forneceu o seno de 37 graus. E observando esse triângulo aqui, que ele é um triângulo retângulo, tá? Pois a tração está aqui, olha, na direção paralela ao plano e a força normal perpendicular ao plano. Portanto, essas duas forças aqui são perpendiculares. Olha, posso usar o seno de 37 comparando o cateto oposto, que é a tração, com a hipotenusa, que é o peso, tá? Então, olha, utilizando aí o seno de 37, tração sobre o peso, eu vou encontrar que a tração é igual a 3 newtons. Olha, se você tivesse pegado aqui o px, colocava o px aqui, olha, projeta aqui o P, você vai escrever o px. O px é o peso vezes o seno de 37. Então, o peso x, né, o px, o peso vezes o seno de 37, vai equilibrar com a tração. Você vai encontrar o mesmo resultado, tá? O que me dá aí como alternativa correta, letra D. Item de número 11. Sobre uma superfície horizontal, plana e lisa, foram colocados os blocos 1 e 2 unidos por um fio inextensível e ideal, cujas massas são 2 kg e 3 kg, respectivamente. Se o bloco 2, M2, né, receber uma força de 5 newtons, conforme a figura, qual deve ser a intensidade da tração entre esses dois fios, né, do cabo que liga esses dois fios? De novo, né, de 0, 1, 2, 3 ou 4 newtons. Está aí a figura que foi colocada no enunciado. Olha, a maneira mais rápida e até mais prática de resolver esse tipo de exercício é você considerar isso daqui, olha, como um sistema único, tá? A corda está no meio, sem problema. É um sistema único, ok? Então, eu tenho que a força resultante nesse sistema vai ser igual à massa total vezes a aceleração, tá? Até porque, sendo esse o bloco 2, pois é ele que recebe a força, tá? Não teria condições do bloco 1 ter uma aceleração maior do que o do bloco 2. Ele vai passar por cima do bloco 2, mas como? Se ele é acelerado exatamente por conta desse contato aqui com o fio, né? Então não faz sentido, eles terão a mesma aceleração. A força resultante nesse nosso sistema, tudo bem que tem peso normal, tá certo? Vou até desprezar o atrito, tá? Não foi colocado aqui nenhum tipo de atrito. Então a única força que está atuando no sistema é exatamente a força F, que vale 5 newtons. Então, a massa total do sistema é 5 kg, não é verdade? 5 kg vezes a aceleração. Então, você vai encontrar que a aceleração do sistema vale 1 metro por segundo ao quadrado. Ok, tranquilo, mas não é isso que ele pediu. Ele pediu essa força de tração aqui, olha, entre esses dois blocos. E a força de tração está atuando exatamente no bloco de massa M1, tá? No bloco de massa igual a 2 kg. Então, você pode escrever que a força resultante no bloco 1, que é esse, pois o bloco 2 é esse que recebe a força, foi dito isso daqui no enunciado, tá certo? É exatamente a tração que atua sobre ele, tá? Essa é a força resultante que atua no bloco 1. É a tração, que por sua vez é a massa do bloco 1, vezes a aceleração. Portanto, a tração vai ser igual a 2, que é a massa do bloco 1, vezes a aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, que é a aceleração do bloco 1, que vale, então, 2 newtons. A alternativa correta aí, letra C. Tá certo? Então, essa é a maneira mais rápida de você resolver esses tipos de exercício. 12º item, Federal de Minas Gerais.
Na figura, considere desprezíveis os atritos e as massas dos fios e roldanas. As massas dos blocos A, B e C são, respectivamente, 10 kg, 4 kg e 2 kg. A aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Ele quer saber qual é a aceleração de cada bloco. Tá? 0, 2, 3, 5 ou 7 metros por segundo ao quadrado. Claro que a aceleração é a mesma para todos os blocos. Não faz sentido o bloco A, por exemplo, acelerar mais que o bloco B. Então, você está rompendo esse cabo aqui e não é isso que acontece. De novo, a maneira mais fácil é você considerar os blocos A, B e C como um sistema único, tá? Tendo aqui em suas extremidades o peso de A e o peso de C. Então, a força resultante aqui no nosso sistema vai ser a diferença entre o peso de A e o peso de C. Claro que o peso de A ganha do peso de C, porque o peso de A, 10 kg vezes 10, que é a gravidade local, são 100 newtons. E aqui, olha, nós teremos simplesmente 20 newtons. Então, a força resultante no sistema, que é a massa total do sistema vezes a aceleração, é a diferença entre os pesos de A e de C, tá certo? Massa total aí valendo 16 kg. Então, substituindo aí os pesos de A e C, tá? 100 menos 20 igual a 16 vezes a aceleração, você vai encontrar a aceleração valendo 5 metros por segundo ao quadrado. A alternativa correta, então, letra C, tá certo? Então, é bem pragmático resolver esses tipos de exercícios quando não tem polias móveis, utilizar como se fosse uma coisa só, um sistema só, tá certo? Terceira questão, resolva os itens evidenciando os cálculos e conceitos corretos da física. 13º item, um garoto está brincando em um balanço que é preso a um galho de árvore por meio de 2 cordas sendo empurrado pelo seu irmão. A massa do garoto, 50 kg, e o comprimento das cordas é de 1,2 metros. Sabendo que a força de tração máxima que cada corda suporta é de 1000 newtons, determine a velocidade escalar máxima do garoto em metros por segundo no ponto mais baixo da trajetória, para que as cordas não arrebentem. Está aí a figura que foi colocada no enunciado. Bom, no ponto mais baixo da trajetória, esperamos aí que o garoto esteja nessa situação, né? E aí o que nós temos? Temos as 2 trações para cima e o peso do garoto para baixo. Tá certo? Bom, resolvemos uma questão extremamente parecida com essa lá na nossa lista de exercícios. Vamos lembrar? Olha aí. Questão de número 8. Uma bola de ferro de massa igual a 0,5 kg, presa a um fio inextensível de comprimento igual a 1,5 metros, descreve uma circunferência vertical de raio igual ao comprimento do próprio fio, ou seja, 1,5 metros. Quando passa pelo ponto inferior, sua velocidade é de 3 metros por segundo. Então, adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, ele pede a intensidade da tração do fio nesse ponto. Letra B, a intensidade da tração caso utilizasse 2 fios. Então, vamos lá, olha. Repare que a letra B é exatamente o que está sendo explorado aqui nessa nossa questão. A diferença é que na lista ele deu a velocidade no ponto mais baixo. E aqui não, aqui na verdade está sendo solicitado exatamente o valor dessa velocidade, né, no ponto mais baixo. Aqui uma figura que vai representar o que foi colocado no enunciado. Então nós temos aí, olha, uma bola de ferro está no ponto mais baixo da trajetória. Você pode imaginar que essa bola aqui esteja percorrendo a trajetória no sentido horário ou até mesmo anti-horário. Isso aí, o sentido é irrelevante. O fato é que nós temos a bola no ponto mais baixo, tá certo? Então, olha só, vamos solucionar aí esse problema. Para a letra A, eu vou levar em consideração, claro, que a gravidade está na vertical aqui para baixo, tá certo? Portanto, o peso que atua nessa bolinha aqui, olha, vertical para baixo. E nós temos aqui uma força de tração, né? Que essa corda aqui exerce, né? Esse fio, ele colocou aqui, né? Um fio inextensível, tá certo? Para manter essa esfera aqui na trajetória circular. E aí você vai se perguntar, quem é que está ganhando? Tração ou peso? Se o peso ganha, ela não faz curva para cima, ela tem que fazer curva para baixo. Então,
quem tem que ganhar é a tração, porque se der equilíbrio, ela nem curva vai fazer, vai sair pela tangente. Então, a força resultante é uma resultante centrípeta, vai apontar para o centro da curva. Ao contrário, não estaria fazendo essa trajetória circular, né, na vertical. Então, a resultante centrípeta vai ser igual a tração menos o peso. O peso perde, né? Vamos substituir os dados que nós temos. Resultante centrípeta, mv ao quadrado sobre o raio, igual a tração menos o peso, que é massa vezes a gravidade local. Olha, só vamos substituir os valores, porque ele deu a velocidade valendo 3 metros por segundo, nesse ponto mais baixo da trajetória. Nós temos o raio, que é o próprio comprimento aqui do fio, 1,5 metros, e a massa da esfera, né, da bola, 0,5 kg. Tração menos o peso dela, 0,5 vezes a gravidade local, 5. Portanto, a tração aí está valendo 8. Então, gente, aqui é o mesmo princípio. O que nós vamos fazer? Vamos pegar aqui a resultante centrípeta igual a 2 vezes a tração menos o peso. Claro que as duas trações para cima têm que ganhar do peso, senão o garoto não vai fazer essa trajetória curva, tá? Não tem jeito, nem vai empatar, senão ele sai pela tangente, o peso não ganha. Senão ele vai fazer a curva para baixo, não faz sentido isso. Então, a resultante centrípeta, 2 vezes a tração menos o peso. Substituindo aí a resultante centrípeta como sendo mv ao quadrado sobre o raio, e aí eu vou ter isso igual a 2 vezes a tração menos o peso, tá? Então, vamos substituir os dados. 50 é a massa do garoto, então 50 v ao quadrado, e o raio da trajetória é o comprimento aí da corda, 1,2 metros. 2 vezes a tração, porque são duas trações, então 2.000 newtons, menos o peso, que é 50 vezes a gravidade local. Aí nós temos o seguinte, né? A gravidade local não foi fornecida aí no exercício, tá? Então, vamos manter 50G? Então, olha, isolando a velocidade, nós vamos encontrar aí 48 menos 1,2 vezes g. Se você chegou até aqui, bem, está tranquilo, não está errado, está certo. Eu só vou ser coerente com os outros exercícios, né, em que a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, tá certo? Manter a coerência aí das questões, tá? Então, olha, substituindo aí a gravidade valendo 10, eu vou encontrar então a velocidade valendo aqui 6 metros por segundo. Se você usou 9,8, você vai chegar num resultado que é aproximadamente igual aos 6 metros por segundo. Tá certo? Mas, repito, se você chegou ali, olha, 48 menos 1,2G, tá tranquilo, ok? 14º item, Federal de Goiás. Nas academias de ginástica, usa-se um aparelho chamado pressão com pernas, leg press, que tem a função de fortalecer a musculatura das pernas. Este aparelho possui uma parte móvel que desliza sobre um plano inclinado fazendo um ângulo de 60 graus com a horizontal. Uma pessoa, usando o aparelho, empurra a parte móvel de massa igual a 100 kg e a faz mover ao longo do plano com velocidade constante. Olha, fique esperto, olha, velocidade constante, não tem aceleração, como é mostrado na figura. Considere o coeficiente de atrito dinâmico ou cinético, né, entre o plano inclinado e a parte móvel valendo 0,10 e a aceleração gravitacional valendo 10 metros por segundo ao quadrado. Então, utilize aí o seno de 60 graus valendo 0,86 e o cosseno de 60 graus valendo 0,50. Determine a intensidade da força que a pessoa está aplicando sobre a parte móvel do aparelho. Então, vamos lá. Está aí a figura que foi colocada no enunciado, tá? Bom, a questão aqui é o seguinte. Ele está se movendo com velocidade constante. Então, não tem aceleração, portanto, a força resultante é igual a zero, tá? Mas quais são as forças que estão atuando, por exemplo, na massa aí, né? Nesse peso que ele está erguendo aqui, né? Quais são as forças? Então, vamos lá. Nós temos aqui o Px. Eu já vou colocar os componentes do peso. O Px, que é P seno de 60, então vai me dar 860 newtons. E o Py, que é P cosseno de 60, tá certo? Que por sua vez vai ser igual a normal, olha. Força normal de contato com um plano, olha, tá certo? P cosseno de 60, 500 newtons, ok? Bom, além dessas forças, né, não é que Px e Py sejam duas forças atuando aí nessa massa. São os componentes do peso, tá? É peso e normal. Nós temos aqui a força de atrito cinético, pois o movimento se dá para cima,
movimento ascendente, então o atrito cinético para baixo, e o atrito cinético, por sua vez, é o coeficiente de atrito cinético vezes normal. Coeficiente de atrito cinético 0,1 foi colocado lá no enunciado, né? 0,1. Eu vou colocar 0,1, tá? Sem problema nenhum, tá? Vezes a força normal de contato, que vale 500 newtons, portanto, 50 newtons, tá certo? E aí, olha, eu vou encontrar a força que a pessoa está fazendo para levantar esse peso com velocidade constante, tá? Como a força resultante é igual a zero, tá? Normal e PY já estão se equilibrando, não tem que me preocupar com a força resultante nessa direção que é perpendicular ao plano inclinado, só vou me preocupar com a força resultante aqui que é paralela ao plano, tá certo? Vai ser igual, né? Com velocidade constante, como eu havia dito, aceleração é igual a zero, a força resultante é igual a zero, então eu tenho que a força que a pessoa exerce vai ser igual ao Px para baixo mais a força de atrito cinética para baixo. Portanto, 860 newtons, que é o Px, mais 50 newtons, que é a força de atrito cinético, 910 newtons, então é a força que a pessoa está exercendo aí nesse aparelho. É como se ele estivesse levantando o quê? 91 quilogramas, tá? Mas na verdade, olha, são 100 quilogramas. Para ele, claro, ele não está levantando 100 quilogramas, está levantando só uma parte. Boa parte, diria eu, né? 91 quilogramas, tá? Uma forma aí de exercitar, tá certo? Sem ter que apelar para toda a massa tendo que ser erguida aí na vertical. Então, ele tem um plano inclinado para auxiliá-lo, tá certo? 15º item, Unicamp São Paulo. Uma atração muito popular nos circos é o Globo da Morte, que consiste numa gaiola de forma esférica no interior da qual se movimenta uma pessoa pilotando uma motocicleta. Considere um globo de raio igual a 3,6 metros. Considerando a gravidade local, g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, qual a velocidade mínima que a motocicleta deve ter no ponto C para não perder o contato com o interior do globo? Tá aí a figura que foi colocada no enunciado. Bom, mais um exercício que nós resolvemos lá na nossa lista. São lembrados? Não? Vamos ver? Questão de número 9. Um corpo descreve um movimento num plano vertical, semelhante ao exercício anterior, né? No interior de uma esfera, uma superfície esférica de raio igual a 2,5 metros. Adote g igual a 10 metros por segundo ao quadrado e determine. Letra A velocidade mínima que o corpo deve ter para não perder contato com a superfície esférica. Letra B. A velocidade mínima que o corpo deve ter caso o raio seja igual a 3,6 metros. Então, vamos colocar aqui uma figura que vai representar o que foi colocado no enunciado. Tá aí o objeto em questão, é uma moto, um motociclista aí executando o globo da morte. Está bem de cabeça para baixo aí, no ponto mais alto da trajetória. Ok? Então, vamos lá. Nós vamos aqui, olha, encontrar as forças. Repare que a letra B é exatamente a nossa questão aí, olha, do 15º item. Vamos ver? As que estão atuando aí na motocicleta, né? No conjunto motocicleta e também o piloto. Então temos o peso e a superfície esférica interna exerce uma força normal aí, olha, para baixo na moto, tá certo? A moto, ela meio que empurra essa pista para cima, a pista empurra a moto para baixo com essa força normal, tá certo? Então vamos lá. Para a letra A, eu tenho o seguinte, gravidade apontando para baixo, então eu tenho que a resultante centrípeta vai ser igual ao peso, que aponta para baixo, mais a força normal, que também aponta para baixo. Só que eu estou em uma situação limite. Na verdade, num ponto aqui, olha, bem extremo aqui da superfície esférica, na parte interna. E aí, o que nós estamos pensando aqui? Estamos considerando a moto como ponto material, tá? É bem verdade que somente nesse pontinho aqui, que é o ponto C, a normal tende a zero, tá certo? Olha, nesse ponto C aqui, no extremo aqui, olha, da trajetória, a normal tende a zero, conforme foi resolvido aí no problema da lista. Vamos continuar. Erna, a moto de fato não toca nessa superfície, tanto que a normal tende a zero. Essa é a situação limite, tá? Ela não perde, ela perde sim contato, mas é tão desprezível o ponto
que eu nem vou precisar me preocupar com os demais pontos, mas exatamente nesse ponto ela perde contato sim, portanto a normal tendendo a zero, a única força que resta é o próprio peso, então a resultante centrípeta vai ser igual ao peso. Repare que não vai depender da massa, você vai simplificar a massa dos dois lados da igualdade. Portanto, a velocidade só vai depender das características físicas da curva. R, que é o raio da curva, vezes a gravidade local, que aponta aqui, olha, da vertical para baixo. Tá certo? Substituindo os valores, eu tenho o raio valendo 2,5, gravidade. Então, olha, é só aplicar aí a fórmula. Raiz quadrada de R vezes G, ou seja, o raio 3,6 metros, não é isso? Já está no sistema internacional, gravidade local igual a 10, portanto, 6 metros por segundo é a velocidade aí mínima da moto no ponto C, ok? Então, aí, ó, a questão que nós resolvemos lá na lista de exercícios. Então, vamos lá para o nosso 16º item, último item, né? A jovem da figura desloca sua mala da viagem aplicando, por meio do fio, uma força de intensidade T igual a 1 vezes 10 ao quadrado newtons, 100 newtons, formando um ângulo de 60 graus com a horizontal. Determina o trabalho que a tração realiza no deslocamento de A para B, tal que o deslocamento vale 50 metros e foram fornecidos aí os valores, né, do cosseno de 60 graus, 0,5 e o seno de 60 graus igual a 0,87. Está aí a figura que foi colocada no enunciado. Bom, só vamos precisar do cosseno de 60. Isso porque o trabalho vai ser igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. No caso, aí a força é a tração. Então, tração vezes deslocamento vezes o cosseno de 60 graus. Substituindo os valores, nós temos tração 100, 1 vezes 10 ao quadrado, 100, deslocamento valendo 50 metros e o cosseno de 60 valendo 0,5. Portanto, teremos aí 2.500 joules de trabalho realizado aí pela força aí, aliás, pela moça, né, por meio da tração. Tá certo? Então, tá aí uma questão bem simples. Bom, terminamos por aqui. Te vejo aí na próxima. Até lá!